Olá a todos, neste vídeo iremos falar do movimento de rotação. Iremos construir a imagem de um objeto dado um ponto e uma determinada amplitude através do movimento de rotação, utilizando o GeoGebra, e iremos fazer exercícios variados envolvendo rotações. Para determinarmos ou construirmos a rotação de um ponto, precisamos de duas coisas. Precisamos de um centro de rotação e precisamos de uma determinada amplitude. Se P for o ponto que quisermos fazer um movimento de rotação e se P' for a sua imagem, a forma simplificada matemática para escrever é esta que está aqui. Traduzindo, a rotação de centro O e amplitude alfa do ponto P é o ponto P'. É a forma de traduzirmos. A amplitude tem duas hipóteses. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Se estivermos a falar de amplitudes negativas, neste caso, o sentido negativo, é o sentido dos ponteiros do relógio. Aquilo que nós conhecemos como sendo o sentido dos ponteiros do relógio. Como se pode ver aqui, sentido dos ponteiros do relógio. Se estivermos a falar de sentido positivo, uma amplitude positiva, mais 20 graus, mais 40 graus, estamos a falar no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Ou seja, aqui está o sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Vamos ver aqui um exemplo. Na figura ao lado, podes ver o triângulo ABC. Se considerarmos aqui o ponto O nesta posição onde ele está indicado, que está alinhado aqui com A e com C, a rotação de centro em O do ponto A menos 90 graus, cá está, no sentido dos ponteiros do relógio, teríamos que fazer como aprendeste no segundo ciclo, a fazer com instrumentos de desenho. Teríamos que colocar o transferidor em O, com origem em O, alinhado aqui em A, marcar os 90 graus, cá está aqui esta linha tracejada, que seria a linha de apoio. Depois, com o compasso, fixar a distância ponta seca em O, abertura até A e depois marcarmos então aqui nesta linha a interseção onde nos daria aqui a imagem do ponto A. Neste caso, aqui denominada como a linha. Ou seja, a rotação de centro em O de amplitude menos 90 graus do ponto A, obtemos o ponto A'. Para o ponto C, fazemos exatamente a mesma coisa. Por acaso ela já estava aqui alinhado e já tínhamos aqui a marcação, bastaria pôr a ponta seca em O, abertura até C e obtermos aqui então a imagem, seria o C' e teríamos que fazer o mesmo depois para o ponto B. Fazendo o mesmo para os três, diremos então que a rotação de centro em O em menos 90 graus do triângulo ABC é o triângulo A', B', C'. Os três pontos depois de descobertas as suas imagens, A', B' e C', bastaríamos unir então e teríamos então aqui a nossa imagem. Aqui teremos a tradução então do que temos em cima em linguagem simbólica, que é a imagem de ABC por intermédio da rotação de centro em O e amplitude menos 90 graus, é então o triângulo A', B', C'. Vamos agora ver como construir a imagem de um objeto, dado um ponto e uma determinada amplitude, através do movimento de rotação. Neste caso, queremos a rotação de centro em H, amplitude mais 90 graus, do triângulo ABC. Vamos apenas utilizar aqui o GeoGebra, uma vez que já fizeste a construção no segundo ciclo, utilizando os instrumentos de desenho. Neste caso, a opção é aqui a antepenúltima janela, e entre as diferentes opções de transformações que existem aqui, existe aqui a opção de rotação, objeto, centro e amplitude. E é mesmo por esta ordem. Terás que clicar aqui nesta janela, na janela da rotação, depois no objeto, depois no centro e terás que indicar qual é a amplitude que pretendes fazer a rotação. Então queremos a rotação deste triângulo, sendo o centro da rotação o ponto H e a amplitude. E agora atenção, se a amplitude for positiva, é o sentido anti-horário. Então são 90 graus no sentido anti-horário. Mas se a amplitude fosse negativa, teríamos que colocar aqui no sentido horário. Como é positiva, será o sentido anti-horário. Ok? E automaticamente temos a nossa imagem determinada. Neste caso, se fizermos aqui a variação até dos pontos ou da posição dos pontos, repararás que automaticamente a imagem é construída em microsegundos. Se fizermos a variação do ponto, se o ponto estiver num outro sítio, obtém-se a imagem sempre com a rotação que está ali, com a amplitude indicada. Se tiveres outra amplitude, o GeoGebra automaticamente determina a amplitude que tiveres. Se mudares a figura, também a imagem obtida vai ser em poucos instantes mudada e obtida aqui então a imagem
logo da rotação desta figura de centro em H, neste caso da amplitude que foi ali indicada, que seriam os 90 graus. Como podes ver, utilizando aqui o GeoGebra, é muito rápido. Vamos agora resolver dois exercícios envolvendo a rotação. Este primeiro do teste intermédio do nono ano de 2014 e que diz o seguinte. A figura à esquerda é uma figura de um moinho de vento do tipo mediterrâneo, grupo ao qual pertence a maioria dos moinhos de vento portugueses. Na figura da direita está representado um esquema das velas do moinho de vento. Aqui está então o esquema, como poderás ver. Os triângulos estão ali representados. O ABO, o CDO, o EFO e o GHO são geometricamente iguais. Estas distâncias não nos interessam aqui para o exercício. Interessante e importante será o que vem a seguir. Admite que os segmentos DH e BF são perpendiculares, ou seja, teremos aqui então um ângulo de 90 graus. Isso interseta no ponto O, como podemos ver. Qual o transformado do ponto H, ponto H, por intermédio de uma rotação de centro em O, o nosso centro da rotação, e amplitude de 90 graus, sendo que aqui é positivo. Positivo, como vimos, é no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Ou seja, como os lados e os triângulos são iguais, OH e OB, e OA, e OC, e OG são todos iguais. Se fizermos a rotação 90 graus no sentido contrário dos ponteiros do relógio, vamos obter então o ponto P. Ou seja, o resultado desta rotação, de centro em O, amplitude 90 graus do ponto H, iríamos obter o ponto P, sendo a opção correta a opção B. Um último exercício, este do Exame Nacional de Terceiro Ciclo 2009, da primeira chamada, que diz o seguinte. A figura ao lado, A, B, C, D, E, F, G, H, é um octógono regular inscrito na circunferência. Um octógono regular inscrito. Qual a imagem do triângulo AOB, obtida por meio de uma rotação de centro em O e amplitude 135 graus, no sentido contrário dos ponteiros do relógio? Se o sentido é contrário dos ponteiros do relógio, será o sentido positivo, ou seja, mais 135 graus. O que fazer? Bem, a primeira coisa, se unirmos então estas diagonais que aqui estão, AE, FB, HD, GC, elas todas se unem aqui neste ponto e os 360 graus que vimos aqui ficaram divididos em 8 ângulos exatamente iguais. Então a primeira coisa que vamos fazer é 360 graus, vamos dividir pelos 8 ângulos iguais para perceber qual a amplitude de cada um daqueles ângulos e chegaremos à conclusão que serão 45 graus. Quer isto então dizer o quê? Se temos o nosso triângulo AOB e se ele vai rodar de centro em O mais 185 graus no sentido contrário dos ponteiros do relógio, que é o sentido positivo, mais 135 graus, vamos rodar o nosso triângulo de 45 em 45 até chegarmos à amplitude pretendida. Se rodássemos mais 45 graus, obteríamos o triângulo HOA. Se rodássemos 90 graus, 45 mais 45, obteríamos o triângulo HOG. 90 mais 45 dá os 135 graus e rodando 135 graus de centro em O, amplitude de 135 graus do nosso triângulo AOB, obtemos então o triângulo GOF, que é a resposta D. E é tudo, até um próximo vídeo.